Abra vossos corações para a mensagem que vai ser passada. Amém. Graça, misericórdia e paz. Amém? Glórias a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Convite do pastor Israel e do ministério da família, comandados pela Deise e pelo Adilson. E agora com o grande apoio que eu senti, firmeza pela voz do Fernando, né? Que aquele vozeirão, fiquei inibido ali, né? Até falei pro pastor, ele falou, eu estou inibido com esse vozeirão, Fernando. Assim você assusta, né? E a Mariana também, que Deus abençoe esses casais que estão à frente do Ministério de Família da igreja. E eu fiquei muito feliz porque eu costumo dizer sempre que a família está em perigo. E se a igreja não tomar uma posição, a coisa fica feia. E a situação complica mesmo. É como disse o Fernando, né? O dono da arma, o homem que vende o comerciante de armamentos, ele quer a destruição de pessoas. Isso não é somente na área literal, mas também na espiritual. Então, a situação muito complicada que nós vivemos hoje no seio da família. Eu trabalho com família há 20 anos. Eu e a Magali, ela pede desculpa de não estar presente, porque nós temos netinhas. E às vezes, no domingo, as netinhas que querem ficar na presença da avó e etc. E o vô não pode. Então, com certeza, a Magali faz a diferença. Eu quero apresentar as pessoas que me acompanham. Eu sou presidente do Ministério Movidos para Cristo. E essa mensagem está sendo gravada e será exibida a partir de terça-feira. Todas as mensagens, todos os cultos que eu vou fazer em várias igrejas, vários ministérios, está lá naquele site movidosparacristo.com.br, através de seminários, palestras e mensagens. A Janaína, que é a nossa assessora de imprensa, está ali a Narayana, que é o nosso departamento jurídico, a Bruna, que é a nossa secretária de agendas evangelísticas, o Edivaldo, que é o meu segurança motorista e assessor para todas as obras. Esse que está filmando aqui é o meu filho, Picarelli Júnior, e o Fernando, que está ali. Amados, nesse mês de setembro, agora eu vou completar 43 anos de casados. Amém, né? Pensa que foi fácil? Pensa que foi fácil? Não é fácil, não. Muito difícil. E esses jovens casais que estão trabalhando com família, glória a Deus que começaram cedo. Glória a Deus que começaram cedo. Se eu trabalho há 20 anos, eu aceitei Jesus há 27 anos como Senhor da minha vida. 18 anos como pastor na primeira igreja batista, com cultos da família, todas as terças-feiras, há 18 anos. Há 18 anos. Nós cuidamos de muitas famílias. E olha, não é fácil. Eu fico imaginando, somente no culto da terça-feira são 472 membros. 1.472 membros. Como que uma equipe de 3 pastores pode cuidar? Isso, não estou falando da igreja que tem 7.000 membros. O nosso culto lá tem 1.472 membros que frequentam toda terça-feira e é o ministério da igreja que nós cuidamos de famílias. E vocês se preparem, Deise, se isso já não estiver acontecendo, Adilson, Mariana e Fernando. Pode ligar no WhatsApp, pode mandar um torpedinho, pode ligar para nós. Você falou isso, hein? Eu falei um dia na igreja. Pronto. Todo dia, toda hora apagando incêndios. Mas isso é muito bom. É muito bom porque nós ficamos ocupados em cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E é isso que a palavra nos ensina. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso nesta noite. E espero que vocês prestem atenção, porque a coisa mais difícil que existe é quando a pessoa apenas escuta, não ouve. Escutar, entra por aqui, sai por aqui e tchau. Ouvir é ouvir, guardar no coração, e o principal de tudo isso é, na verdade, praticar a palavra. Porque se a família está em perigo, a sociedade está em perigo e a igreja está em perigo. O que nós temos observado, amados, o que está acontecendo nesses dias, e se aproxima a volta de Jesus, o diabo ele não está contente com nada disso, não. Ele sabe que o fim dele já está derrotado mesmo, mas
ele quer fazer alguma coisa para ainda destruir a família. E ele vai fazer na família. É na família. Fernando disse, começa pelo marido. Não conseguiu, vai na esposa. Não conseguiu, vai nos filhos. Depois volta para o marido. Não consegue, porque o marido talvez está firmado na rocha. Ele vai no vizinho, ele vai no colega de trabalho, ele vai em alguém que vai prejudicar essa família. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se o diabo veio justamente para isso, ele não vai descansar. Ele trabalha 24 horas e ainda faz hora extra. Então nós temos que estar preparados para vencer as armadilhas do diabo. E através do quê? De uma consciência real, não fictícia. Hoje é dia 29, marca na sua Bíblia, no papelzinho. É bom você anotar algumas coisas que eu vou falar essa noite. Hoje é 29 de julho de 2014. Um culto da família da igreja Graça e Fé. Escreva aí. Toda mudança começa comigo. Toda mudança começa comigo. Qualquer mudança começa com você. Para ruim, para o melhor ou para o pior. Começa com você. Se você tiver consciência de que toda mudança começa com você, as coisas podem melhorar ou podem piorar. Depende de você. Depende das suas atitudes, depende dos seus comportamentos. Para você ter uma família edificada, como foi lido aqui, para que você tenha uma família firmada na rocha, que é Jesus Cristo, você tem que ter atitudes. Como foi dito também, somente Jesus pode preencher o vazio que possa existir dentro da sua casa. Eu vou tirar esse vazio para colocar lá um buraco, uma brecha. Só Jesus pode fechar. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode restaurar. Só Jesus pode dar a você o sentimento de família. Vamos considerar alguns textos aqui. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos verificar algumas coisas principais que o apóstolo Paulo relata aos romanos, que as pessoas podem dizer, podem ter falado, já pregado, já ouvi essa pregação, já ouvi essa mensagem, já ouvi tudo isso. Isso aí, estou conhecidíssimo, é verdade. Mas tem certas coisas aqui que você talvez não tenha percebido. E com certeza que a presença do Espírito Santo em nossas vidas vai revelar para nós. E nós vamos ouvir, guardar e praticar. Amém? Glória a Deus. Quantos casais nós temos aqui? Casais, levanta a mão o casal. Mas levanta com a mãozinha grudada um na outra, assim. A mãozinha dada, quero ver, né? Mãozinha dada aí, mãozinha dada. Ok. Os demais, casados sem marido. Cadê os casados as casadas sem marido ou o marido? Ok. O marido está tudo aqui atrás. Então não estão sem marido. Não estão aí, mas estão aqui. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Primeira frase explícita aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Rogo-vos, pois. Ele está fazendo um apelo. Esse apelo é tão forte. Está dizendo, olha, o negócio é o seguinte. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Rogo-vos. Estou dizendo, olha, cuidado, presta atenção. Pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. Ele está fazendo um apelo dramático aqui, invocando a compaixão de Deus para as nossas vidas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o apóstolo fala, apresenteis aos vossos corpos como sacrifício vivo, a Deus, que é um corpo imaculado.
Ele quer um corpo sem manchas. Ele quer um corpo principalmente limpo. Porque se você está confiando sua vida a Deus, aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você tem que ser irrepreensível em todas as suas atitudes, no dia a dia da sua vida. Corpo limpo. Mas disse: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós não devemos nos conformar com a situação desse mundo que nós vivemos. Renovar a nossa mente. O que nós vamos colocar na nossa mente? O que temos que colocar na nossa mente? Coisas que nos traga edificação de vida. O que você vai assistir? Já existe um movimento nacional contra a novela Pela Família, dos evangélicos. Porque quarta-feira agora vai ter aquele beijo que está todo mundo esperando, o beijo de duas moças, duas mulheres, duas atrizes, que têm um relacionamento e vão se beijar mesmo. E o beijo que eles gravaram é beijo mesmo. É família isso? É modelo de família isso? Então nós vamos assistir novela que vai nos trazer só coisas ruins, pesadas. Embora os autores dizem, mas isso é a realidade da vida. Sim, é a realidade, mas nós vamos trazer para dentro da nossa casa essa realidade podre? Ou nós temos que fazer de tudo? Imagine uma criança assistindo isso. Imagine a sua filha assistindo isso. Mãe, eu posso beijar as minhas colegas da escola? E outras coisas que existem nessas novelas. Amados, nós temos que pensar realmente o que nós colocamos dentro da nossa casa. Nós temos que verificar se realmente aquilo que nós estamos vendo, assistindo, vai edificar as nossas vidas. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma transformação, mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudanças especiais, porque diz renovação da vossa mente, aquilo que você pensa. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos pensar em tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de alto louvor, tudo que é bom, tudo que é para agradar a Deus, nisso pensai. Você tem que pensar somente coisas que edificam a sua vida. Nós não podemos viver no mundo que vivemos de uma maneira tão trágica que é essa que vivemos. Você não tem para onde correr. Você não tem aonde se esconder. Mas você pode viver nesse mundo, mas com uma sintonia direta ao alto, e lendo a palavra, e praticando a palavra, e fugindo das coisas que possam prejudicar o seu relacionamento familiar, com a tua mulher, com o teu marido. Essas novelas, não é só novelas, tem programas de televisão, de mulheres praticamente nuas. Como fica o sentimento do teu marido e da tua esposa quando você assiste uma cena que talvez não seja apropriada para o teu bom relacionamento familiar? O que vai pensar o marido? O que vai pensar a esposa? Ah, mas eu assisto, mas não deixo isso me afetar. Eu só vou reter o que é bom. Sim, com certeza. Mas você sabe as suas limitações. Você conhece as suas fraquezas. Então nós temos que estar alertas sobre essa situação. Vamos lá para o versículo 9. Que o apóstolo Paulo diz aqui aos romanos diversas exortações. Eu costumo chamar de mandamentos recíprocos. Esses mandamentos diz algo muito importante no dia a dia da nossa vida para que nós possamos realmente viver na dependência de Deus e mudando o nosso comportamento no dia a dia. Versículo 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Hoje existem características de amor. Você ama quem? A sua mulher, o seu marido, seus filhos? Você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças? O significado de amar a Deus de todo o coração é algo que nós temos que pensar no dia a dia da nossa vida,
Não somente em casa, mas nos nossos relacionamentos de trabalho, etc., onde nós convivemos com a comunidade. Amar a Deus de todo o coração. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Como que você abre sua boca para conversar com as pessoas? Já que estamos falando de família, dentro de casa. Qual é o seu palavreado, o seu diálogo com a tua mulher, com o teu marido? A Deise disse que na restauração, às vezes existe agressões físicas e agressões verbais. Talvez as agressões verbais são mais perigosas e mais terríveis do que as físicas. Porque se o marido agride fisicamente a sua esposa ou vice-versa, ela vai ficar com uma marca. Mas vai passar. Vai curar. Mas não vai curar a alma lá dentro, não. Mas uma ofensa de palavra, ela não machuca, mas machuca lá no fundo da alma. São coisas que ninguém esquece, mulher nenhuma esquece. Só se tiver a interferência de Jesus na vida e ela permanecer diante de Deus e dizer: tudo passou, fomos restaurados e curados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas tem gente que não consegue, não. Precisa de um tratamento. E o tratamento não é fácil. Tratamento não é fácil. É preciso disponibilidade, tempo e muita oração e jejum para que Deus possa manifestar no coração daquela pessoa agressora algo diferente, para ele entender que realmente ele está errado, que precisa realmente consertar a sua vida e fortalecer a sua família. Hoje, as pessoas casam, sim, mas já pensando, se não der certo, eu me separo. Não é fácil ficar 43 anos casados, criando filhos, netos, bisnetos, etc., até quando Deus assim o permitir. Não é fácil. Problemas tem de todo tipo, toda hora e a todo momento. Mas tem que ter o quê? O homem, como cabeça, ele tem que ter o quê? Ceder sempre. Mas como, pastor? Ela está errada. Ceda sempre. Ceda sempre. Porque a mulher, ela sempre, às vezes, tem razão. E você vai descobrir isso depois. Mas ela pode não ter. Mesmo assim, ceda. Eu tenho aprendido dos longos anos da minha vida de casado que eu sempre cedo, eu nunca brigo. Ela briga sozinha. Quando passa 2, 3 minutos, lá vem ela, mansinha. A mulher, quando te chama pelo seu nome, tome cuidado. Quando a mulher chama você pelo teu nome, Fernando, fica de barba de molho, Fernando. Porque quando ela chama de bem, de amor, está tudo ótimo. Quando eu estou com a Magali, ela bem, meu amor, meu bem, oh, maravilha, tudo ótimo. Quando ela fala Maurício, eu falo, meu Deus, o que será que eu fiz? E às vezes eu fiz alguma coisa que desagradou. Eu ouço e com certeza vou fazer diferente. Fazer diferente. Uma coisa interessante que nós devemos fazer é sempre cumprir com aquilo que Deus nos ensina. Que o amor seja não fingido. Se você ama realmente, você não pode ser fingido. E diz: aborrecei o mal e apegai-vos do bem. Amados, tudo que for para a tua família, para a tua esposa, para o teu marido, faça o melhor. O amor não pode ser fingido. Eu fiquei 3 dias com enfermidade. Eu viajei 7 cidades, comi na estrada alguma coisa, me deu uma infecção intestinal. Estou em recuperação ainda. Mas a Magali foi para mim algo surpreendente. Não que ela nunca tenha sido, porque eu dificilmente fico doente. Não lembro de ter ficado doente. Faz mais de muitos anos. Mas eu fiquei mal esses dias, muito mal. Mas ela não saía de perto de mim. Mais que enfermeira, foi médica, foi enfermeira, foi tudo. Remedinho toda hora, comidinha toda hora, fumazinho toda hora, ligando para médico, mas cuidando de mim como se fosse uma joia preciosa. Eu fiquei envergonhado, falei, meu Deus,
Eu não faço isso com ela. Porque às vezes quando ela fica, estou me sentindo mal, eu falo, toma um Dorflex. Então, eu fiquei muito pensativo esses dias. Falei, meu Deus, eu tenho que ser diferente com ela. Ela me cuidou de mim de tal forma que se ela cair de cama hoje, pegar uma gripe, eu vou ficar direto com ela. Vou ser o médico dela. Vou ser o enfermeiro dela. Porque o homem é meio desleixado. A mulher está passando mal e ele não está nem aí com ela. A mulher está sentindo dor. A Vera ela não reclama, ela fala, estou sentindo mal. Como se ela não tivesse sentindo nada. E a mulher às vezes passa mal mesmo. E às vezes não quer preocupar o marido. Esse meu filho ia toda hora lá, media minha pressão e minha temperatura. Eu fiquei com pressão alta durante 3 dias, não cedia. E febre alta 3 dias e não cedia. E eu senti o carinho da minha família. Meu filho com certeza falou, se eu perder meu pai agora estou lascado. Não é nada disso. É zelo, é cuidado. E briga com a gente passando mal e brigando, tá vendo? Tem que parar de trabalhar, tá trabalhando muito, descansa um pouco. É verdade. Às vezes Deus coloca e permite uma enfermidade para você colocar o pé no freio, porque você não é uma máquina, você é uma pessoa. Eu já estou com uma certa idade, não tenho mais a idade dos menudos, né, pastor? Mas já estou com 67 anos. Então, é uma situação que a gente tem que se preocupar em relacionar dentro de casa aquilo que é mais importante para a família, que é o cuidado. Versículo 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em relação à família, amor fraternal. Não vamos falar nenhum amor ágape. Nós vamos falar do amor fraterno, que é o amor de pai para filho, filho para pai, esposo para esposa, esposo para marido, esposa para marido. O amor fraterno. Quem é a pessoa que Jesus diz no 2º mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. É a tua família. O teu próximo é a tua família. O mais próximo que está é a tua família. É teu marido, teu filho. Depois vem os demais. Mas começa a amar o teu próximo como a ti mesmo. Foi a lambada que eu levei da Magali. Falei, você conhece o 2º mandamento? Eu falei, lógico que eu conheço. O que diz? Falei, amar o teu próximo a ti mesmo. Por que você não te ama? Eu falei, como? Por que você não se ama? Eu falei, não, eu me amo. Eu falei, não se ama não. Porque você faz isso, trabalha assim, faz, não descansa, vai, corre para lá, corre para cá. Isso não é amor por você não. E se você não tem amor por você, você não vai ter amor por mim, porque você está me deixando doente. Eu falei, é verdade. E nesses 3 dias quase acabei com a minha mulher. De tanta preocupação. Porque o homem é um pouco teimoso. Aliás, um pouco não, Fernando, né? O homem é muito teimoso. É muito. Nós somos teimosos. Nós queremos achar que somos um super-homem. Não somos não, nem He-Man. Nós somos uma pulga e um percevejo. Verdade. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu cuidando de um casal, a mulher viajou porque o pai estava doente. Um casal bem complicado que agora estão restaurados. Glórias a Deus por isso. Ele tentou suicídio várias vezes. Saiu de casa várias vezes e eu correndo atrás dele para tentar trazê-lo de volta. E um dia a esposa viajou, porque o pai ficou doente. Eu fui visitá-lo para dar uma força para ele. Ele falou, olha, você tinha razão, pastor. Eu não sei viver sem a minha mulher. Estou faz 5 dias aqui em tristeza absoluta porque eu sinto falta dela. Eu falei, mas você não queria se suicidar? Você não queria ir embora e largar sua mulher? Ele falou, eu sou cabelo de bagre que eu sou. Não é isso que eu quero não. Eu quero Jesus, eu quero estar com Deus, eu quero restauração da minha família. Eu quero viver na dependência de Deus. Amém, irmãos? Isso aconteceu. Então tem certas situações na vida nossa, com tanta experiência de trabalho com casais, de falar seminários. No final do mês de julho, agora eu vou para Cacilândia falar num seminário de 150 casais numa igreja lá.
Mas eu tenho que me consertar todo dia, toda hora. Porque eu sou fragado pela palavra. Muda. E toda mudança começa comigo. Se eu quero que as pessoas mudem de comportamento em casa, para ter uma casa realmente edificada, em harmonia, eu tenho que começar comigo, na minha casa. Meus filhos têm que me olhar e falar: pai, você está no caminho certo. Pai, eu quero o Senhor como meu exemplo. Pai, eu quero o Senhor como meu modelo. Eu tremo. Eu tenho que ser modelo para os meus filhos. Eu tenho que ser modelo para as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que ser modelo para as pessoas que me vejam. Se eu não fizer isso, eu estou fora dos padrões divinos de Deus. E não é isso que acontece. Nós temos que mudar todos os dias. O diabo, ele quer encontrar uma brecha para te destruir. Então você não pode deixar. Olha o que diz o versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vagarosidade é ser lento. Você vê que você precisa mudar, que você precisa de uma transformação interior, uma transformação de comportamento. Você não age. E você sabe que você tem que mudar para que a outra pessoa possa enxergar a tua mudança e ter condição de cuidar dessa pessoa. Vagaroso no cuidado. Você está vendo que está precisando e você fica devagar. Deixar para amanhã, deixar para depois. O que pode acontecer? O diabo vem e destrói a tua família. Começa destruindo você. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amados, quando o apóstolo Paulo diz alegrai-vos na esperança, qual é a nossa esperança? É Jesus. Eu estava meditando esses dias na palavra, lendo a palavra de Deus, me emocionei e comecei a chorar, dizendo: Senhor, como Tu és bom, como eu amo Tua palavra, como ela edifica nossas vidas. Porque às vezes você tem aqueles momentos de, eu vou dizer não é espasmo não, mas um momento de ausência. Você parece que desliga de tudo, de Deus, da família, de tudo. Não sei se acontece com alguém, comigo de vez em quando acontece isso. De repente dá uma ausência. Você não pensa em nada. Você não reage, você fica como se fosse anulado. Daí você volta novamente ao momento presente. Daí você acorda, eu vou direto na Bíblia. Senhor, por que aconteceu isso? E Deus fala ao meu coração. É conserto diário. É mudança diária. Amados, a mudança, toda mudança, começa comigo. E é todos os dias. São todos os dias. Todos os dias tenho que mudar alguma coisa. Estou dando um exemplo. Meu filho levou uma cachorrinha dele, que estava no escritório dele, levou para minha casa. Arteira a Babi. Doce, mansinha, mas arteira. Imagina, pegou o meu jornal hoje, rasgou tudo, pegou tapete, entrou, ficou: filho, tira essa cachorra daqui. Não, pai, amanhã eu levo. Daí eu comecei a olhar para aquela cachorrinha, e quando eu falei, Babi, ela encolheu assim. Eu falei, meu Deus, por que eu estou intolerante com esse animalzinho? Devem fazer um carinho para ela. Olha, quer comer o jornal, come. Quer estragar o sofá, estraga. Quer tragar, desconto do meu filho depois. Por que eu vou ficar? Ele paga a conta. Não tem problema nenhum. Por que eu vou me estressar com a cachorrinha dele? Eu falei, não, eu tenho que mudar de comportamento. Tá bom, trouxe prejuízo, filho? Olha, seu animalzinho trouxe prejuízo em casa. Seu salarinho dá para você resolver o problema? Mexe no bolso. Mexe no bolso que as coisas ficam legal. Você não vai se estressar. Não vai. Faça isso. 13. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Amados, dentro da igreja, santos são aqueles separados por Deus. Acudi aos santos nas suas necessidades. Não vamos falar de dízimo, nem de ofertas, nem de semear aqui.
Nós vamos falar sobre relacionamento. Os santos e as suas necessidades. Qual é a necessidade da sua esposa? Você sabe identificar, marido? Quais são as necessidades dela? Você conversa com ela para saber se realmente ela está necessitando de alguma coisa? Esposa, você conhece as necessidades do seu marido? Você conversa com ele perguntando para ele, olha, você precisa de alguma coisa? Com certeza que você não gaste mais do que está gastando. Quem sabe ele fala isso. Parece que a coisa pega aqui. Meu marido, qual é a necessidade? Olha, que você não gaste tanto como você tem gastado. Não use mais meu cartão de crédito. Mas talvez não é essa a necessidade, é material. Não. Gostaria que você, meu amor, fosse mais carinhosa comigo. Gostaria, meu amor, que você fosse mais carinhoso comigo. A esposa às vezes sente carência de afetividade, de toque. De toque. De uma palavra que diz assim, como você está linda hoje. Não fala nunca isso para a mulher. Você está ofendendo a sua mulher. Às vezes ela se arruma, faz um penteado, passa em essas coisinhas que ela passa. Ficou um pouquinho mais atraente assim, né? Não fala que ela ficou mais atraente não, nem que ela ficou linda. Porque ela é sempre atraente e sempre linda. A mulher pode estar do jeito que for, você pode falar para ela, você continua cada vez mais linda. Você continua cada vez mais linda. Não, hoje você está bonitona, hein? Quer dizer, que ontem eu estava feia. Não dá, né? A mulher tem que receber de você todos os elogios. Quando fala aqui, acudir aos santos nas suas necessidades e exercer hospitalidade dentro de casa. Podemos entender de várias formas. As pessoas da igreja, você acudir às necessidades materiais de pessoas da igreja, receber as pessoas dentro de casa. Aqui diz que também você deve fazer isso na sua casa. A sua mulher diz para você, marido, a mamãe vem almoçar amanhã em casa. Você fala, ai meu Deus, oh misericórdia, dá-me força, Senhor, vou orar e jejuar. Fala que nós vamos estar em jejum, amanhã ela não vem. Ou aquele cunhado. Não. Qualquer pessoa tem que ser bem-vinda dentro da sua casa. Principalmente pessoas da família, da sua mulher, do seu marido. Receba-o com hospitalidade, com amor, com carinho. Se ela for uma sogra assim muito complicada, fale de Jesus para ela. Mas ela é de Jesus, ela é crente inclusive. Então leia a Bíblia para ela. Vê uns versículos que ela precisa ouvir. Faz um estudo bíblico de repente. Chegou a mamãe, opa! Só chegou na hora do estudo bíblico. Eu tenho algo de Deus para a senhora. O Espírito Santo vai falar. E você abre lá. Tem vários textos que você pode falar para ela. Estuda antes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem aquele lá que sobre... É melhor viver numa choupana, né? Debaixo de uma tenda do que numa casa, numa mansão com uma mulher rixosa. Salomão sabia das coisas. Amados, o segundo texto diz 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amados, às vezes nós recebemos dentro de casa, entre marido e mulher, perseguição. O marido persegue a esposa persegue o marido. Pastor, mas você está falando alguma coisa? Vou te explicar. O que é perseguição? É incomodar. Perseguir é como se fosse incomodar. Perseguir é como se fosse uma pessoa que não te deixa em paz. Ela está sempre falando. Quem aqui aguenta um marido e uma mulher que fala sem parar?
Às vezes ela tem razão, às vezes não tem razão. Às vezes ela quer falar mesmo. Quem aguenta um marido que fala? Que marido fala menos que a mulher, mas a mulher que fala. É uma perseguição. O que é perseguir? É estar incomodando aquela pessoa que está quieta. Traz fora do propósito as coisas que as pessoas querem incômodo. Olha, eu quero te perturbar, eu não estou contente, eu estou passando nervoso, estou passando isso, estou passando aquilo, mas tem um antídoto. Quando a mulher começar a falar muito, tasca um beijo nela, na hora. Ela para na hora. Ela não vai entender o que está acontecendo. Falou, olha, você está falando tão gostoso que eu senti vontade de te beijar. Beija a mulher. Acaba. Na hora. O amor não aplaca a ira. Faça isso. Porque tem marido que quando a mulher está falando, está brigando. Quando esse fala, essa perseguição é briga, viu? Está falando, pá. Tem marido que sai, bate a porta, finge, vai embora. Pior. Se ele quer preservar o seu casamento, ele é um homem de Deus, é uma pessoa comprometida com Deus, e ela também. Mas ela está sendo atacada pelo capeta, então ele tem que fazer o contrário. Ele tem que dar a volta por cima e falar, vamos orar. Eu não quero orar agora, vamos orar. Eu não quero orar, mas você não vai, mas eu vou. Joelho no chão, clama a Deus, repreende o demônio, ou então beija ela. Abraça ela. Tudo isso é experiência de vida, meus irmãos. A gente estava numa crise há muitos anos atrás e ela falando, meu Deus, o que eu faço? Falando, eu vou embora, pego o carro, sumo, desapareço, dou uma volta e volto. Vai ficar pior. Porque ela pode fechar o quarto. Ela começou a falar, fui chegando perto dela assim. Abracei, beijei. Falei, eu te amo tanto, não briga comigo. Desmanchou em lágrimas. Aí foi muito bom. Desmanchou em lágrimas. Você não me entende. Falei, é verdade, eu não te entendo. Mas eu quero te entender. Eu quero que você me ensine a te entender. Eu quero que você abra o teu coração para mim. Onde eu estou falhando. Ah, você quer mesmo saber? Eu falei, quero. Fala, bem. Pode falar. Isso aí fala. Daí ele começa a desabafar. Às vezes a mulher quer desabafar com você e você não percebe isso. A gente é tão tolo, o homem é tão cabeça de bagre, que ele não percebe que a mulher quer conversar, coisas importantes, ela quer desabafar. Qual é o maior amigo que ela tem, o melhor amigo que ela tem? É o seu marido, e vice-versa. Senão ela vai contar para a moça no cabeleireiro. Senão vai aparecer uma pessoa estranha e vai dizer, olha, eu tenho que abrir meu coração para você, porque é assim, lá na minha casa, assim. Imagine que coisa, confusão. Às vezes chega uma irmãzinha na igreja e fala, irmã, eu preciso conversar, preciso que você ore comigo. O que está acontecendo, irmãzinha? Não é no Ministério de Família, não, fora. Uma amiga. Mas está acontecendo isso. Conta tudo o que está acontecendo. O que tem no ambiente de casa. E a irmãzinha, vamos orar. Daí ora. Só que ela ora e depois fala assim, para outra, você não sabe da maior. A irmã Maria, aquele irmão, o marido dela, o fulano, meu Deus do céu. Está assim, desse jeito. Fala para um, fala para outro. De repente a igreja inteira está sabendo da vida da irmã. Vida íntima. Que tem que ficar restrito entre o casal. E quando tiver que haver conserto, é no Ministério da Família da igreja, o casal. O pastor Fernando não pode conversar com a irmã Maria sozinha. Tem que ser ele e a esposa. A Deise e o Adilson tem que conversar com o casal juntos. Nunca uma mulher com o homem ou o homem com a mulher. Nunca. Porque dá problema sério. A família está em crise. Chegou o Zazap, estou em crise. Fernando, socorro. Vai os dois lá. É o casal. Se for um casal mais adulto, mais velho, supor de mais idade do que vocês,
leva o pastor com a pastora. Porque sozinho às vezes a gente não dá conta. Porque se há um ataque de demônio, às vezes você tem que levar um reforço. E o reforço é o anjo da igreja com a esposa, vai lá um grupo e orar, restaurar, edificar e salvar essa família. Amém, irmãos? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É o complemento disso. Porque se a sua esposa está triste, chore com ela. Mas procure alegrá-la. Se ela está alegre, fica alegre com ela. Quantos momentos você perde porque você não compartilha com a sua esposa as suas alegrias? Ou vice-versa. Ou às vezes ela está com um problema íntimo dela, não quer compartilhar. Se você não procurar saber o que é como marido, é porque ela não confia em você. Existe uma moda aí que diz assim: vamos discutir o nosso relacionamento. Entre a juventude, é isso aí. Começam brigas, às vezes nem casados são, estão vivendo juntos. Há uma briga, uma traição, alguma coisa, e fala: está na hora de a gente discutir o nosso relacionamento. O casal tem que discutir relacionamento diante de Deus todos os dias. Todos os dias. Principalmente no horário noturno, na hora que vocês vão para a cama, vão dormir. Não pode dormir sem estar diante de Deus, orando, lendo a palavra e fazendo um devocionalzinho ali. Para que Deus possa abençoar a vida de vocês. E ao levantar, estar sempre em oração. Porque realmente o diabo ele vem para afetar a família. E ele quer destruir. Versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. A humildade entre o casal tem que ser a tônica do bom equilíbrio para um bom viver. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Nos dias que estamos vivendo, existem muitas pessoas invejosas, fofoqueiras, e que trazem para a família, para o seio da família, discussões, atritos. Então precisa tomar muito cuidado, porque se vai uma pessoa de fora da casa e levar fofoca lá dentro, o que vai acontecer? Vai contaminar a casa. É a maçã podre que você coloca no cesto de maçãs, ela vai ficando ali, ela vai apodrecendo. Ah, mas eu pus e tirei, fica o fungo lá. Quando vem uma pessoa de fora e interferir na vida de vocês ou dar conselhos sem ter conhecimento de causa, coloca uma semente do mal ali. E ao colocar a semente do mal, o que vai acontecer? Tragédia. Vai uma mulher, conhecida da sua esposa, falar de outras pessoas e acaba te envolvendo, o marido. Fica com dúvida na cabeça a mulher. Quando chega o marido, fala: fulana veio aqui e falou isso, é verdade? Pronto. Não é mentira. Eu não confio em você não, porque se ela está falando é porque tem uma brasinha nesse negócio aí. Conta a verdade, conta a verdade, conta a verdade, conta a verdade. Pronto, gerou confusão. Toma muito cuidado. Se caso isso acontecer, qual é o antídoto? Falei: não, chame ela aqui, vamos lá, na minha frente, fala. Quem são as pessoas que estão falando contra mim? Não vá amaldiçoar a pessoa, pelo contrário, vai abençoar aquela pessoa. Falou: nós vamos orar e Deus vai revelar a verdade. Eu sou inocente dessas acusações, desse falatório. Chame a pessoa na minha frente, chame o pastor da igreja, chame a liderança da igreja, quero junto, vamos fazer uma reunião aqui. Nunca discuta sozinhos. Sempre tem que ter uma testemunha. Está na Bíblia isso. São dicas importantes no bom relacionamento familiar. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está dizendo que se depender de você, por isso que a mudança começa conosco. Toda mudança começa comigo. Se for possível. Ele está dizendo aqui, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pode não acontecer, pode não ser possível, pode ser impossível ter paz. Que coisa interessante. Mas diz o seguinte do texto: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor.
Entregar nas mãos de Deus tudo o que possa estar acontecendo na sua vida, no seu relacionamento familiar, para que Deus possa agir no momento certo. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vocês sabem que teve alguns filmes dizendo assim, dormindo com o inimigo. Que talvez o inimigo esteja dentro da sua casa. Pode ser seu marido, sua mulher, ou um dos seus filhos. Pode ser alguém que você abriga dentro da sua casa, no relacionamento, pode não dormir na sua casa, mas ele tem acesso à sua casa direto. O que diz a palavra? Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Está dizendo que você tem que ter o quê? Sustentá-lo. Mas sustentar em alimentos? Não. Sustentar através da palavra. O alimento espiritual. O alimento espiritual, ele elimina qualquer ação do inimigo contra você. Você sabe que ele é teu inimigo. Fala a palavra. Jesus disse que dá de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Significa que você tem que dar o alimento espiritual para ele. Jesus Cristo é a água. Jesus Cristo dá a fonte. Jesus Cristo é o pão. É Ele que vai oferecer a você força para você eliminar qualquer tipo de mal que possa bater sobre a sua casa. Porque ninguém está livre de um inimigo entrar dentro da sua casa e tentar minar você. E você vai fazer o quê? Vai dar o antídoto, o pão e a água. Você vai anular qualquer ação. Às vezes você não consegue identificar o inimigo. Talvez o inimigo está no seu local de trabalho, dentro da sua casa, sei lá. Mas você tem que estar sempre diante de Deus, pedindo para Ele dar o discernimento. E a mulher sempre tem isso. Cuidado com fulano de tal, cuidado com ciclano, cuidado com isso, cuidado. Ouça a tua esposa. Ouça a tua esposa. Deus deu um dom para as mulheres muito especial. E essa mulher, a sua mulher, é a joia mais preciosa que você tem na sua casa. A sua mulher é aquele tesouro que tem que ser guardado, amada, de uma forma muito especial. Você tem que protegê-la em todos os sentidos. Mesmo que ela não tiver coberta de razão. O esposo tem que ser, da mesma forma, amado e guardado pela esposa. Mesmo que às vezes ele esteja fora, pisando nas coisas. A mulher nunca pode ir contra o seu marido, nem ele contra a sua esposa, em qualquer situação, perante os outros. Discuta, resolva em casa, entre os dois. E se não conseguirem sozinhos, tem a igreja para estar junto, presente. A liderança da igreja. Versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É através do bem que nós vamos vencer todas as coisas que nos atrapalham no dia a dia da nossa vida. É com o bem. É com o amor ao próximo. Amados, toda mudança começa comigo. Dentro da sua casa, comece a mudar. Faça uma lista dos seus defeitos. Porque as qualidades às vezes ficam escondidas nos poucos defeitos que você tem. Com certeza você tem muitas qualidades, mas o pouco de defeito ele sobressai. Sabe por quê? Porque você dá mais sentido aos seus defeitos do que às suas qualidades. E às vezes dentro de casa, a esposa ou o marido encontra somente os defeitos da esposa. Não vê as qualidades dela. A mulher às vezes passa a ser o que? Empregada dentro de casa. Uma funcionária dentro de casa. Ela lava, passa, cozinha, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida, trabalha 24 horas, às vezes trabalha fora também. Mas o marido não enxerga isso. Acho que esse é dever dela. É, com certeza, mas vamos compartilhar? O marido pode ajudar a esposa em afazeres domésticos? Pode.
Pode convocar os filhos para fazerem a parte deles? Pode. A família é um projeto de Deus. E tem que estar unidos, todos eles. Pode ter brigas. Já viu cachorro de fazenda? Cachorro de fazenda, briga entre eles lá. Chega um cachorro estranho, ajunta todos eles e vão em cima do cachorro estranho para expulsar de lá. Não quero dizer que a família é assim. Não. Mas a família tem que estar sempre unida. Quando vir alguma coisa estranha, tem que todos estar unidos, lutar contra o diabo. É isso aí. Quando está sendo atacada, repreenda. Ora, lembra de Josafá? Cercado pelos inimigos, chamou toda a congregação, todo mundo lá em pé, e vamos orar. Até as criancinhas foram. É a família unida por uma causa do bem-estar dessa família. Amém, irmãos? Gostaria de fazer uma oração pela família agora. Fique em pé e vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante que tivemos uma reflexão. Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que somos imperfeitos, pecadores, nada merecemos, Pai. Estamos debaixo da graça, estamos debaixo da misericórdia. Por isso, Paizinho, aqui eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa igreja. Abençoa o ministério da família que está pronto para te servir, cuidar, restaurar pessoas e famílias importantes, Pai. Dê força ao ministério, Pai. Dê força a Deise, ao Adilson, a Mariana, ao Fernando, ao pastor Israel e todo o ministério dessa igreja, os pastores e presbíteros, Senhor. Que eles possam conseguir levar as tuas ovelhas aos teus pés cada vez mais. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque sabemos que somos imperfeitos e pecadores, mas sabemos que estamos debaixo da graça e da misericórdia. Por isso, Pai, eu te busco, Senhor, de todo o coração e peço uma bênção especial para essa igreja, Pai, para todos os ministérios dessa igreja. Que o Senhor possa abençoar as famílias aqui representadas, que eles possam estabelecer um padrão divino, sabendo que a mudança começa conosco, Pai, dentro de nós, para o melhor, para a tua glória, ter aquele padrão divino em nossas vidas. Ó Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Obrigado.